Hoje estudaremos a segunda lição do curso Os 10 Mandamentos. O tema dessa lição é o primeiro mandamento. Muito bem. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Vamos ver agora o primeiro mandamento. E o nosso primeiro mandamento é a grande verdade da soberania de Deus. O mandamento diz o seguinte: não terás outros deuses diante de ti. A lei abrange dois aspectos. Primeiro, com relação a Deus e depois em relação aos homens. Os 4 primeiros mandamentos nos mostram a responsabilidade do homem diante de Deus. E os últimos 6 tratam sobre a relação do homem com o seu próximo. Esta é a ordem divina. É necessário, primeiro, nos encontrarmos face a face com Deus, ou seja, se em nossas mentes e corações não temos a concepção correta de Deus e de nossas responsabilidades para com Ele, então vamos falhar em nossas relações com os outros. O tema principal deste estudo é Deus. Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. Portanto, é apropriado começar com Deus. O primeiro mandamento é precedido por uma breve declaração: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Ele começa com uma afirmação ampla sobre a realidade de Deus, mostra quem é Deus. Os antigos filósofos se esforçaram para pensar sobre os mistérios da divindade. Eles tentaram provar ou refutar a existência de Deus, mas esse primeiro mandamento está em harmonia com o restante da palavra de Deus. Nenhum dos escritores da Bíblia questiona a existência de Deus. Eles criam na sua existência, se deleitavam em Deus e também reconheciam a sua soberania. No livro de Jó encontramos uma pergunta: você consegue prescrutar os mistérios de Deus? Jó, capítulo 11, versículo 7. E o sábio responde em Eclesiastes 3:11, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Paulo disse em Romanos 11:33, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quando Deus disse, eu sou o Senhor teu Deus, sabemos que ele estava falando com Israel, mas a sua aplicação é universal e eterna. Deus declara sua eternidade e sua própria existência no nome divino, eu sou o Senhor. O Dr. Campbell Morgan nos mostra que o nome do Senhor é uma combinação de 3 palavras hebraicas. Primeiro, que ele será. Segundo, que ele é. E terceiro, que ele era. Se por meio da imaginação pudéssemos alcançar a eternidade passada, escutaríamos Deus dizer, eu sou aquele que era. Se nos concentrarmos no presente momento, com todas as recentes descobertas e avanços científicos, escutaríamos de Deus, eu sou aquele que é. E se pudéssemos espiar a eternidade futura, ouviríamos Deus dizer, eu sou aquele que será. O homem, sendo tão pequeno, erra grandemente quando vive sem se importar com Deus. Há uma passagem significativa que irá nos servir muito bem aqui. Quando Moisés estava cuidando das cabras de Jetro, seu sogro, Deus apareceu para ele no deserto em uma sarça ardente que não se consumia. Do fogo saía a voz de Deus que dizia, vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Êxodo 3:10. Sentindo-se inútil para tal obra, Moisés apresentou 4 desculpas dizendo por que ele não era o homem certo para realizá-la. Finalmente Deus deu para Moisés a autoridade com a qual ele falaria ao povo. Vamos ler Êxodo 3, versículo 14. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Aqui temos Deus revelando-se pela primeira vez como aquele que existe em si mesmo, o Deus eterno. E essa afirmação baseia-se na autoridade do próprio Deus. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Deus é soberano, e sobre o fato de sua supremacia, sua autoridade sobre todas as coisas, ele dá instruções para as suas criaturas. As primeiras palavras na Bíblia são, no princípio, Deus. Estas palavras colocam o Todo-Poderoso em atitude de primazia e poder. Devemos começar com Deus porque ele é soberano sobre tudo. Quando Deus enviou fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, e quando ele abriu o Mar Vermelho, mostrou que ele é soberano sobre a natureza. Expulsando Satanás do céu e os demônios que possuíam os homens, Deus mostrou soberania sobre as forças espirituais. Ele criou o homem do pó da terra, pronunciou uma sentença de morte sobre ele quando Adão pecou, matou Nadab, Abiú e muitos outros,
Assim Deus mostra sua soberania sobre o corpo dos homens. Só Deus pode perdoar os pecados e reconciliar o homem com Deus. Isso mostra que Ele é soberano sobre as almas dos homens. Meu amigo, precisamos de um Deus assim. Eu não sei sobre você, mas eu preciso de um Deus assim, exatamente como Ele é. Eu não posso entender como um homem pode viver como se Deus não existisse. Algum tempo atrás, um grupo de moças que estava deixando a fábrica em uma noite de sexta-feira, depois de um dia inteiro de trabalho, viu que estava chovendo muito, e muitas do grupo começaram a praguejar e insultar o tempo. Isto, meu amigo, é ateísmo prático e é típico da condição humana na atualidade. Nós não percebemos que os tempos e as estações são preservadas com o poder de Deus. Os cientistas nos dizem que existem leis da natureza, mas nós cristãos sabemos que por trás de toda a natureza está Deus. Como deveríamos ser gratos porque Deus faz chover sobre o justo e o injusto? Muitas vezes, ocupados com os nossos próprios interesses, não damos a Deus o lugar devido. Vamos ver agora este mandamento, o primeiro. Não terás outros deuses diante de mim. Porque Deus é o que Ele diz ser, então Ele deve ser o único objeto de adoração. Porque Deus criou o homem e o sustenta. Ele pode fazer tal reivindicação à sua criatura. Esse primeiro mandamento não permite qualquer compromisso com outros deuses. Israel não deveria adorar outro Deus como um substituto para o Senhor, nenhum outro Deus além do Senhor. Quando estudamos as religiões não cristãs do mundo, podemos ver que no coração de todo homem há um Deus que ele adora. Sem dúvida, o Deus que está no centro de muitas vidas é um falso Deus, não o Deus da Bíblia. Todo homem adora algo ou alguém. Alguém disse que quando o homem destrona Deus, venera e adora a si mesmo. Martinho Lutero disse, aquilo sobre o que você coloca seu coração e entrega a sua confiança, este é o seu Deus. Vimos que Deus ordena ser o único, eterno e perfeito Deus. E sobre a veracidade desta afirmação, Deus ordena, não terás outros deuses diante de mim. Este primeiro mandamento é uma ordem contra a idolatria. Como todo homem tem a necessidade de ter um Deus e não tem o verdadeiro Deus, então inventa um Deus que se adapte a si mesmo. Esta é uma prática comum tanto entre os povos civilizados como os que não são. Esta foi uma triste verdade em Israel pouco tempo depois dos 10 mandamentos serem dados a Moisés, quando ele voltou ao topo da montanha para obter mais instruções do Senhor. Lemos isso em Êxodo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe, levanta-te, faze-nos deuses, que vão adiante de nós. Que tragédia! Eles disseram, faze-nos deuses. Nós vemos que eles se cansaram de esperar por Deus, a quem não podia ver com seus próprios olhos, e criaram então falsos deuses que podiam ver. Arão se deixou levar pelas demandas do povo, pediu seus anéis e pertences de ouro e fez um bezerro, e o povo se inclinou diante dele, dizendo, este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Êxodo 32, 4. Talvez alguém não possa acreditar que o povo judeu tenha feito isso. Meu amigo, as pessoas também fazem isso hoje em dia. Isso é típico do coração humano. Ele busca aquilo que pode ser visto e satisfazer os seus sentidos. A Igreja de Jesus Cristo sofreu e está sofrendo porque o homem tem negligenciado a realidade celestial invisível para ser atraído pelas imitações terrenas visíveis. Com as ferramentas na mão, alguns líderes de igrejas fazem falsos deuses e as pessoas estão se inclinando diante deles nos dias de hoje. A Bíblia nos fala sobre homens que se inclinaram diante dos falsos deuses. Baal, o deus dos Moabitas, que era adorado em cultos impuros, de acordo com Números, capítulo 25, versículos de 1 a 3. Também havia Moloque, o deus do fogo dos filhos de Amon, que era adorado com atos horríveis e cruelmente degradantes. E também havia Mamon, que era honrado com a luxúria. Tudo isso soa muito pagão para mim, algo não civilizado, e nos sentimos perdidos quando percebemos que há uma duplicação da idolatria grotesca nas nações civilizadas do mundo no século XXI. E lamento dizer, amigo, que isso pode ser observado até mesmo em igrejas protestantes. O mandamento contra a idolatria foi quebrado imediatamente, e por cerca de 3.500 anos a lei é quebrada pelos homens. Os homens negaram a verdade de um Deus vivo e o substituem pelos falsos deuses.
Alguns desses ídolos são o sol, a lua, as estrelas, imagens, estátuas, figuras, árvores, animais. Uma vez que a compreensão do homem foi obscurecida pelo pecado, ele não tinha a concepção correta de Deus, mas quando Jesus Cristo nasceu, ele revelou Deus aos homens. E, amigo, você pode não conhecer o Deus da Bíblia enquanto você não conhecer o Senhor Jesus Cristo. A missão de Cristo foi mostrar o Pai perante os olhos e corações dos homens. João 1,18 diz: Deus nunca foi visto por alguém, o Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Ou seja, ele o tornou conhecido. Também podemos dizer que ele o revelou por completo diante do homem. Aqueles que estão em Cristo veem o Pai. Jesus disse: Quem vê a mim vê o Pai, e eu e o Pai somos um. João 14,9, João 10,30. Agora, vamos considerar outro pensamento. Vamos voltar para a aplicação dessa verdade na vida do cristão. Estamos vendo sobre o primeiro grande mandamento que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo 3, onde diz: Não terás outros deuses diante de mim. No momento que uma pessoa se torna um cristão, está entrando em um novo relacionamento. Aqueles que não são crentes estão sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2,12. Os cristãos são chamados filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Gálatas 3,26. Entrando nesta nova vida, o crente é confrontado com a verdade eterna do primeiro mandamento. Deus é soberano e demanda o primeiro lugar no coração de seus filhos. Mencionamos que os homens, na época do Antigo Testamento, tinham falsos deuses porque falharam em se converter da natureza do verdadeiro Deus. Somente quando o cristão tem uma relação íntima com Deus, ele deixa de ter outros deuses. Não vamos deixar que haja erros em nossas mentes sobre a divindade de Jesus Cristo. O Eu Sou da sarça ardente, o Eu Sou do primeiro mandamento, é Jesus Cristo do Novo Testamento. Cristo é a imagem da pessoa de Deus e do brilho da glória de Deus. Portanto, meu amigo, Jesus é Deus. Todos os atributos da divindade são encontrados nele. Ele é santo, João 6,69. Ele é eterno, João 17,5. Ele é imutável, Hebreus 13,8. Ele é onipotente, Mateus 28, versículo 18. Ele é onisciente, João 16,30. Ele é onipresente, Mateus 18, versículo 20, e Mateus 28, versículo 20. Quando vemos quem é Cristo, o Novo Testamento, o cumprimento da lei, começa a fazer sentido. A aplicação se torna mais real. Quando o apóstolo João escreve aos cristãos: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos, 1 João 5, 21. O mandamento para abster-se da idolatria é tão necessário hoje como era para os dias de Moisés. Este foi um problema que afligiu o apóstolo Paulo quando ele esteve em Atenas e viu toda a cidade cheia de ídolos. Atos 17, versículo 16. Seja onde for, Paulo disse que a idolatria é uma das obras da carne. Gálatas 5, versículos 19 e 20. Os cristãos, então, são exortados: Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a carne, a prostituição, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é a idolatria. Colossenses 3,5. Agora Deus, nesta era da graça, não tem renunciado à sua exigência de soberania, nem renunciou ao mandamento de que todo homem deveria adorá-lo e não deve ter outros deuses. Jesus disse em Mateus 4,10, Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Depois ele disse em Mateus 22, versículos 37 e 38, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Não é apenas o judeu que é culpado de idolatria. O cristão moderno também. Agora estou ciente de que alguns de vocês podem não concordar com a aplicação deste mandamento para os cristãos, mas eu convido você a compartilhar algumas passagens do Novo Testamento. Preste bem atenção. Qual é a aplicação deste mandamento na vida dos filhos de Deus? Alguns cristãos adoram o Deus do dinheiro. O apóstolo Paulo declarou explicitamente que este era um Deus que é adorado, quando ele falou que a ganância é a idolatria, Colossenses 3,5. Concordamos que os israelitas praticavam idolatria quando eles adoraram o bezerro de ouro, e da mesma forma, os cristãos de hoje são culpados de adorar o dinheiro. A moeda dos Estados Unidos tem a inscrição Confiamos em Deus, e alguém certa vez sugeriu que deveríamos ler Neste Deus nós confiamos. O antigo patriarca Jó disse:
Se no ouro pus a minha esperança, ou disse ao ouro fino, tu és a minha confiança, se me alegrei de que era muita a minha riqueza e de que a minha mão tinha alcançado muito, também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria a Deus que está lá em cima. Jó 31, versículos 24, 25 e 28. Isto é exatamente o que o nosso Senhor Jesus quis dizer quando falou: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, Mateus 6, 24. E Paulo disse em Efésios 5:5 que um homem avarento é também um idólatra. Uma história nos conta sobre uma pessoa miserável que tinha um porão secreto onde guardava muito ouro. Todo dia ele ia em segredo adorar o seu ouro. Ele se deleitava em afundar os dedos sobre as moedas e ouvir o seu som dizendo: ó, minhas riquezas, ó, minhas belezas. Um dia, enquanto estava adorando o seu ouro, um vento forte trancou a porta do porão. A porta podia apenas ser aberta do lado de fora. O infeliz ficou trancado com o seu ouro, com o seu Deus. Anos depois, quando a casa foi demolida, encontraram o esqueleto do velho avarento na pilha de moedas de ouro. Ele fez do dinheiro seu Deus, e este, por fim, o destruiu. Agora devemos dar o devido valor ao dinheiro. O dinheiro que é ganho honestamente e é usado com sabedoria traz bênção. Não há nada contra o dinheiro. Nenhum de nós adoraria a Moloque, mas colocamos Mamon em primeiro lugar em nossas vidas. O Mamon da injustiça é o Deus diante do qual os cristãos se inclinam hoje em dia. Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Depois temos o Deus do prazer. Paulo falou a respeito daqueles que são mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, 2 Timóteo 3:4. Agora eu não estou desprezando o prazer. Alguém disse que o trabalho sem diversão torna uma pessoa enfadonha. Mas deixe-me acrescentar o seguinte: a diversão sem trabalho torna uma pessoa idólatra. O único objetivo que alguns parecem ter na vida é se divertir. Agora, o prazer em si não é pecado, desde que não seja um prazer pecaminoso. Tornar-se um escravo do prazer faz uma pessoa tornar-se um idólatra. A riqueza e o prazer tornam-se ídolos quando permitimos que eles nos dominem. Depois vemos o Deus do ventre. O que significa isso? Ouça o que Paulo disse em Filipenses 3:19, cujo Deus é o seu ventre. Romanos 16:18 diz: porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas o seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. A mesa onde as pessoas comem tornou-se o seu altar, e elas dizem: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Assim como os deuses do ouro e do prazer, Deus do apetite e dos prazeres vai nos destruir, a menos que o abandonamos e damos a Jesus Cristo primeiro lugar em nossas vidas. Depois há as pessoas que adoram o Deus da moda. Com certeza os nossos corpos e as nossas roupas devem estar limpas e arrumadas, mas enfeitar o corpo tornou-se o ídolo de muitas pessoas, e eu sinto muito em dizer que muitas delas são pessoas cristãs. A Bíblia diz em 1 Timóteo 2:9 e 10, da mesma forma quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças, nem ouro, nem pérolas, nem roupas caras, mas com boas obras, como convém a mulheres que professam adorar a Deus. Alguns cristãos não vão à igreja porque eles pensam que suas roupas não estão na moda. 1 Pedro 3, versículos 3 e 4 diz: a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário, esteja no ser interior, que não parece, beleza demonstrada no espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. Quando Cristo ocupa o trono do coração, o Deus da moda ficará de lado. Bem, estes são alguns dos deuses atuais dos cristãos professos. Eles servem para mostrar que o pecado da idolatria ainda prevalece nos dias de hoje entre nós, e que nós temos uma verdade espiritual no primeiro mandamento a ser aprendida e aplicada também. Meu amigo, vamos ficar somente com o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o Deus que foi, que é e que será. E se vemos que algo ou alguém faz com que deixemos de lado esse Deus, vamos confessar os nossos pecados, deixar este ídolo e nos curvarmos ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. E se você nunca foi salvo, entregue a sua vida a Cristo Jesus ainda hoje, e Ele salvará você.